João Gabriel de Lima, colunista do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, escritor, professor da FAAP e com a gente aqui sempre olhando, sempre mostrando pra gente as táticas desse tabuleiro do jogo da política. Muito bom dia, João Gabriel. Bom dia, Adriana, tudo bom? Bom dia, Mauro. Então, eu queria falar um pouco hoje a respeito do Bruno Covas, do prefeito Bruno Covas, que tristemente faleceu essa semana, mas menos do Bruno em si, mas mais do que ele representava. Ele representava uma nova geração de políticos, que é uma nova geração que é muito necessária no Brasil atual. E eu queria falar um pouco dessa nova geração e como eu vejo o que ela está trazendo para essa política que a gente faz atualmente. Eu queria citar um podcast que o Estadão fez há um tempo atrás, chama Política Sub-30. Acho que ainda está disponível no Spotify e nos outros tocadores. E lá ele pega basicamente parlamentares estaduais ou federais de menos de 30 anos. Então estão lá Tabata Amaral, Henrico Mizazia, Dani Monteiro, Felipe Francischini, vários parlamentares. O Felipe Rigoni, o Kim Kataguiri, a Isa Pena. Ele mostra um pouco como é que é a vida desse parlamentar jovem em Brasília. Mas o que ele mostra sobre a nova política, na minha opinião, são duas coisas que são muito interessantes. A primeira são parlamentares com ideologias políticas muito diferentes. Então você tem parlamentar de direita, como Kim Kataguiri, de centro-direita, como Francischini, de esquerda, como a Isa Pena, de centro-esquerda, como a Tabata Amaral, Felipe Rigoni. Mas são parlamentares que não se veem como donos da verdade, nem como salvadores da pátria. Mas sim, a gente falou aqui no Jogo da Política, como participantes de um jogo que tem muitos jogadores e que não tem aniquilação, não é um jogo para você destruir o adversário, mas é principalmente um jogo de negociação. A gente vê em vários dos depoimentos desses parlamentares que eles conversam uns com os outros, inclusive uns com os outros de ideologias totalmente diferentes, para trocar informações sobre política e para trocar informações sobre a vida na cidade, como é que faz alguém que está acabando de chegar na política. Então são parlamentares que não veem o outro como inimigo, a maioria desses parlamentares da nova geração. E a segunda característica que eu acho bem interessante dessa nova geração é a maneira com que eles participam do debate político. Então a gente vê nas redes sociais de alguns desses deputados, como por exemplo a Tabata, como por exemplo o Felipe Rigoni, que são muito ativos nesse sentido e que são parlamentares que vieram da academia, né? São parlamentares que fizeram cursos lá fora. Você vê eles compartilhando nas redes sociais não lacração, ou não apenas statements, não apenas frases de efeito, mas também estudos, mas também números, mas também ideias que podem ajudar no debate público. Então a gente vê uma maneira de participar do debate público, é uma maneira muito mais propositiva, é uma maneira muito mais baseada em fatos. E aí eu vou chegar no Bruno Covas, como eu disse aqui no domingo, em que tristemente o prefeito de São Paulo morreu. O Bruno ele era um exemplo desse tipo de debate. As pessoas podem gostar ou não das ideias do Bruno, as pessoas podem discordar dele ou concordar com ele, as pessoas podem fazer diferentes avaliações da atuação dele dentro da prefeitura. Agora, ele sempre foi um político que buscou o diálogo e que buscou esse tom mais propositivo. E a gente viu isso com muita força, com muita clareza, nos debates eleitorais da Prefeitura de São Paulo. O Bruno e o Guilherme Boulos, principalmente, quando os dois chegaram ao segundo turno, houve debates de nível bastante interessante, houve debates com bastantes propostas, houve debates sem aquelas pauladas que a gente se acostumou a ver na política brasileira. E achei bonito no domingo, né, em meio a toda a tristeza, achei bonito que vários adversários políticos do Bruno Covas escreveram mensagens muito interessantes, e achei interessante a lembrança do Guilherme Boulos, que foi justamente a foto de um debate, mostrando um pouco como aquele momento foi um momento bom da política brasileira, dentro desse contexto que a gente vive. Então, acho que o que é interessante da gente olhar e ficar de tudo isso, né, é que a gente tem aí uma nova geração jogando o jogo da política de uma maneira mais interessante. E talvez isso mostre e reflita uma coisa: o eleitor brasileiro está um pouco cansado da velha política e desses políticos que passam o tempo todo a xingar,
a ofender, não trazem proposta nova, espalham fake news, como a gente ouviu agora há pouco. Talvez esse tipo de política esteja gerando um cansaço nos eleitores. E talvez esses novos políticos sejam os representantes desse cansaço. Se for isso mesmo, que bom. E se for isso mesmo, bem-vindos esses novos políticos e que eles ocupem cada vez mais cargos importantes, como que o Bruno Covas ocupava, porque talvez dessa geração ele seja o que chegou mais longe ao administrar o terceiro orçamento da União no Brasil. João, até uma observação, esses políticos que você citou, né, não o caso do Bruno, o Bruno ele vem de uma tradição política familiar por causa do avô dele, o Mário Covas, mas esses outros políticos, os deputados que você citou, muitos deles foram formados também em iniciativas de formação e de renovação da política, né, de formação de novos políticos, inclusive com bolsa de estudos, o que é um movimento muito interessante da sociedade justamente para esse processo de renovação da política, ou seja, a gente começa a ver os frutos desse trabalho, né, João? É um trabalho importantíssimo, mostra um pouco uma característica do Brasil, que é uma sociedade civil muito articulada. Então você tem muitos movimentos que formaram jovens políticos, como vários desses que eu citei. É muito importante mesmo, Mauro, mas eu ressalto também que também é bom que esses políticos eles surjam dentro dos partidos tradicionais, que é o caso do Bruno, que ele foi durante muito tempo líder da juventude do PSDB. Que bom será se a juventude dos partidos conseguir gerar também uma nova geração dentro dos partidos. Curiosamente, o filho do Bruno, no velório do Bruno, o Tomás, estava com a camisa da juventude do PSDB também. Então, né, também né, seguindo, talvez os caminhos orientando aí já ali. alguma coisa. Agora, João, eu fiquei pensando aqui, estou refletindo sobre o seu comentário, esses novos políticos que conseguiram chegar ao poder, né, conseguiram ali mobilizando as suas bases, mas é difícil competir com esse político que tem mais dinheiro, que lida com o toma lá da cá, que tem mais dinheiro para fazer campanha. Isso também pode ser um dificultador para que a gente tenha essa ascensão desses novos políticos? Pode ser sim um dificultador, porque o político que já está na máquina, o político que já tem fontes de financiamento claras, o político que já tem apoio de outros políticos por estar muito tempo na política, ele leva vantagem nas democracias. Mas uma coisa que é interessante da gente ver no Brasil é que o sistema brasileiro ele favorece a entrada de novos políticos. Aqui na Europa é muito mais difícil, porque são os partidos que indicam as listas. Em Portugal é assim. Isso é uma coisa que o Brasil tem de melhor do que alguns países europeus. A renovação é mais fácil. E esses movimentos políticos que vocês citaram aí, que são muito interessantes, eles dão aulas para os políticos também de como conseguir driblar essas dificuldades, de como conseguir financiamento por crowdfunding, de como conseguir, de uma certa maneira, driblar essas barreiras que tem em relação aos novos políticos. Mas a vida não é fácil, tanto que a gente vê que poucos deles chegaram a cargos realmente relevantes até agora. E muito da, entre aspas, renovação política no Brasil se dá, o que é uma não renovação, na verdade, né? Os jovens políticos surgem dentro de clãs. Eu acho que o Bruno, nesse caso, é uma exceção, né? Mas a regra aqui no Brasil é que os jovens políticos venham de tradições familiares de políticas. A gente tem vários exemplos, né? A esquerda e a direita aqui no Brasil, que mostram que, na verdade, são grupos familiares que acabam se eternizando no poder, né, João? Isso é um fenômeno negativo e é um fenômeno que não representa a nova política, embora alguns desses políticos até possam estar fazendo bons trabalhos, como a gente tem visto aí no Brasil. João, só para terminar, explica esse cenário atrás de você, para quem está acompanhando a nossa transmissão por imagens, uma parede de pedras, parece uma construção. Você está em Portugal, João? Eu estou em Portugal, eu vivo em Lisboa, onde eu faço um doutorado aqui em ciência política, e aí eu tirei essa semana para viajar um pouco pelo país, porque eu não tinha muitas aulas que eu precisasse acompanhar presencialmente. Aqui eu estou no Alentejo, que é uma região que tem muitos castelos medievais, e isso aqui é uma construção medieval. Eu não vim aqui só pelo cenário, eu vim aqui porque aqui é o lugar que pega melhor o Wi-Fi no hotel onde eu estou hospedado. E deu sorte, porque o cenário está maravilhoso. O cenário está lindo aí, uma parede de pedra típico
de Portugal, da Península Ibérica. O Alentejo fica na porção sul de Portugal, uma região linda para visitar. João, obrigado por hoje. Aproveite aí o Alentejo e até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado, Adriana. Obrigado, Mauro.